Você é gestor de tráfego, se você faz o seu próprio tráfego, a Meta lançou uma nova atualização, que é o Meta Andromeda, tá? E a gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje. Eu tô numa arena de tênis aqui, então provavelmente você vai ouvir um ruído, que eu tô sem o microfone. Mas para comentar sobre esse assunto que tá em alta, tá? Andromeda. Como que você deve anunciar no Meta Ads a partir de agora, beleza? Cara, há um tempo atrás, há alguns anos, né, desde 2018, que interesses, segmentação, direcionamento detalhado tá caindo em desuso, né? E como que a Meta começa a interpretar a partir de toda a base de dados que ela tem, né? Sobre o comportamento do usuário, beleza? A Meta é uma rede social de atenção. Então você precisa chamar a atenção e conduzir o seu lead que está navegando, se distraindo numa rede social, conversando com os amigos, mandando memes, dessa forma, e conduzir ele ao funil, tá? Antigamente se utilizava direcionamento detalhado, público personalizado. Então cada vez menos a Meta incentivou isso, né? Passando pelas atualizações de iOS, com a API de conversões, isso veio mudando, porque aí começou a interpretar melhor o comportamento dos usuários, tá? E o comportamento do usuário é: eu reajo ou eu não reajo a esse criativo, né? Se eu reajo, quanto tempo eu fico? Eu sigo para a próxima etapa? Eu vou para o funil ou não? Isso independentemente de qualquer objetivo de campanha, tá? Muitas pessoas encaram só como venda, mas a gente tem outros tipos de objetivos dentro da Meta, tá? E agora, com a importância do criativo para identificação, para que a Meta interprete, aquele cara viu aquele anúncio, então qual que é o comportamento dele, quais são os interesses dele, por que ele assistiu isso? Aí a da Meta interpreta isso de uma forma muito mais gestosa e começa a procurar pessoas automaticamente por meio do criativo, do engajamento, da retenção, do clique, do anúncio, e não mais por meio de um direcionamento detalhado no conjunto de anúncios, tá? Essa foi a grande mudança que algumas pessoas ainda não se adequaram, tá? Ficam ainda presas em encontrar público dentro de um conjunto de anúncios, tá? Não é mais assim que funciona, mas a gente está passando por essa transformação, que agora é um nível um pouco acima. E já não basta mais você produzir, claro, você não precisa mais focar em encontrar o público dentro do conjunto de anúncios, tá? Você vai jogar isso para os criativos de anúncio, entendeu? Porém, agora num nível muito mais estratégico. Por quê? Tá? A Meta Andromeda agora ela funciona da seguinte forma: você tem, além de um comportamento de uma reação aos anúncios, blocos, tá? Blocos de pessoas que precisam de mais aquecimento de nível de consciência, pessoas que já estão mais engajadas e pessoas que já estão prontas, tá? A Meta já fazia isso, mas agora ela tá te incentivando, entregando melhor o objetivo de conversão que você coloca lá na campanha dessa forma, tá? Então quando você faz isso e coloca dentro de uma campanha só, um conjunto e anúncios que te colocam todos os níveis de consciência para que a Meta interprete aquele criativo como: essa pessoa aqui, ela tá com um nível de consciência um pouco mais baixo, então você precisa cozinhar um pouco mais ela, tá? Então esse outro criativo você conversa mais com o público de meio de funil, esses outros criativos com mais fundo de funil. Então dentro de uma mesma campanha, tá? Que é o funnel campaign, né? Você acaba dentro de um mesmo conjunto de anúncios tendo todos os públicos encontrados e aquecidos de forma automática.
Então, a meta, primeiro, dessa mudança de 2018 para cá, incentivou você a produzir mais criativos, tá? Segmentando por criativo. E depois, né, agora com essa nova atualização, Meta Andromeda, você precisa, além de segmentar por criativo, entregar para o seu público o que ele quer de fato, tá? No momento dele, tá? Então volume de testes, tá? E momento. Então, aquele grupo de pessoas que já estão prontas para comprar, elas são muito menores do que aquele público, né, pensando num funil, ela é muito menor do que um público de topo de funil, tá? Então, quando você acaba produzindo esses criativos com ângulos diferentes, tá? Não basta mais você alterar uma cor, porque não é mais um jogo de atenção, é um jogo de comportamento, de reação, tá? Não basta você só chamar atenção, você tem que fazer com que o usuário reaja àquela sua campanha, tá? Então, você vai produzir criativos que conversam com o público de topo de funil, conversam com o meio de funil e conversam com o fundo de funil, tá? Tudo dentro de uma mesma campanha, beleza? Então agora, cada vez mais a gente entende que o jogo, a responsabilidade é nossa de produzir os criativos, a mensagem correta, tá? A meta meio que se isenta dessa forma. Pô, se não converteu, o problema é nosso, tá? De anunciante, de empresário, de gestor de tráfego, de agência, tá? Então, quando você entende isso, você acaba elaborando, até facilitando a sua vida como anunciante, de montar um combo de criativos que antes já era necessário, mas as pessoas simplesmente não faziam. Agora quem não fazer realmente não vai vender, né? Separado por blocos, tá? Então, blocos de topo de funil, blocos de meio de funil, blocos de fundo de funil, sempre testando dentro dessas caixas variações de ângulo, tá? De comunicação, de formato. Então, UGC, prova social, carrossel, vídeos curtos, vídeos longos, mini VSLs, né? IA. Então, tudo isso dentro de uma única campanha, tá? Então, a Meta Andromeda, de forma bem resumida, nada muito técnica, seria isso, tá? Lembrando que a Meta só consegue identificar de fato esse comportamento do usuário quando você tem um pixel instalado, tem uma API de conversões, para que ela consiga se comunicar com a sua estrutura fora dos domínios da Meta, tá? Então, isso já era extremamente relevante, ter API de conversões, ter pixel instalado. Agora, muito mais, porque a Meta vai atribuir uma pontuação de qualidade de evento que vai ser levada em conta. Se os seus eventos estão chegando adequadamente, você acaba tendo conversões maiores, tá? Então, Meta Andromeda é o novo, já era, mas agora de uma forma mais escancarada, né? A nova realidade de quem anuncia na Meta, tá? Quem não se adequar novamente, ainda tem gente que não passou ainda da transição de conjunto de anúncio, direcionamento detalhado, ainda está focado aqui, mas a Meta já se evoluiu para segmentação por criativo e agora ela vai além. Segmentação de criativo e camadas, níveis de consciência, blocos, tá? Onde literalmente, se você tiver uma campanha, um conjunto e vários anúncios sendo testados em momentos diferentes, ela vai escolher automaticamente o público. Não importa se ele é quente, se é um público frio, posicionamento, não importa, tá? Ela decide, ela tem um controle total dos dados e faz isso de uma forma muito mais eficiente do que o próprio anunciante, tá? Então, se esse conteúdo foi relevante para você, deixa um like, também se inscreve no canal para que a gente possa estar espalhando essa mensagem. Também dá para tirar suas dúvidas aí dentro da aba de comentários, tá? Meu canal é assim mesmo, sem corte, sem edição, bate-papo, troca de experiências, jogo rápido. Se você curte algo como isso, cara, já se inscreve aí.